Irmãos, nesse texto aqui eu comecei a dar uma meditada. Eu estou lendo um livro também e é bom você ler alguns livros que Deus começa a falar com você. É porque quando o apóstolo Paulo diz, porque quando eu estou fraco, então é que sou forte. O que isso significa? É dependência de Deus. Repita comigo, dependência de Deus. E na verdade, nós como igreja, nós só queremos ser dependentes de Deus quando você parece que não tem mais força. É assim que funciona? Quando eu não tenho mais força, aí eu apelo para Deus. Hoje em dia virou uma moda de ateu e assim por diante. Aí eu falo assim, como que é um ateu? Eu tenho um amigo meu, não é meu amigo, é meu colega. Amigos são vocês. Esse cara é Polícia Federal e ele diz que ele, na verdade, não crê em Deus. Ele não acredita em Deus. E eu lembro de uma passagem que ele teve, numa apreensão, e teve uma troca de tiro. Eu falei, você lembrou em quem? Ele falou, em Deus. Eu falei, pô, como é que você é ateu? Tu é um à toa, cara. Né? Porque na verdade a gente se sente, na verdade, com aquela autoproteção, porque eu acho que a minha capacidade, ela fala muito mais alto. E o apóstolo Paulo, quando ele diz nesse versículo aqui, porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte, ele está dizendo, eu sou dependente de Deus. Fala para o teu irmão, você precisa aprender a ser dependente de Deus. Mas infelizmente, irmãos, nos últimos anos, nos últimos tempos, criou-se uma crença dentro das igrejas, que para Deus nos usar, nós temos que ser perfeito. Aonde está escrito isso na palavra de Deus, que para Deus nos usar, nós temos que ser perfeito? Alguém sabe onde está escrito? Eu não sei. Então nós achamos que na verdade eu preciso ser o cara, o teólogo, a pessoa que eu sou cheio de poder. Deus quer nos usar nas nossas imperfeições para Ele aperfeiçoar. Você entende isso de verdade? Então, na verdade, as pessoas criam, sabe, elas criam crença, né? Que na verdade Deus só quer usar as pessoas que são perfeitas. É como se os fracos não pudessem fazer parte da obra de Deus. Quantas vezes, nós temos o hábito de falar, esse irmão aí não tem capacidade de pregar a palavra, esse irmão aí, ele não pode orar, quem tem que orar é o pastor, porque se não for o pastor, a oração não funciona. Como se o pastor fosse um cara muito forte, como se o pastor não pudesse ficar doente. E aí Deus quer usar aquele pequenininho dentro da igreja, cheio de autoridade, para abençoar o quê? As nossas vidas. É isso que o apóstolo Paulo diz. Fala para o teu irmão assim, aprenda a ser dependente de Deus, não dependente de homens. Então, em cima disso, eu digo que na verdade Deus, ele quer usar os fracos para que ele opere na vida dos fracos, os deixando fortes. Amém? Então eu digo com todas as frases que isso é uma mentira do diabo, que o fraco não pode ser usado, que o fraco não pode fazer a diferença dentro da igreja. Também essa crença vem trazendo um forte desafio e desânimo para muitos homens de Deus. Essa crença que se criou desafios para muitos homens de Deus. O homem de Deus não pode errar, amém? 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 Fala assim, homem de Deus erra também. Em 1 Samuel a Bíblia diz assim, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E Davi errou, pisou na bola, deu mancada, fez um bocado de besteira, um bocado de... E outros homens de Deus na Bíblia. Mas quando esses homens se sentiram totalmente incapacitados, quando esses homens eles começaram a se sentir que na verdade Deus que tinha que operar na vida deles, aí entrou a mão de Deus. Quantos entendem essas coisas de verdade? Diga amém. Fala para o teu irmão, esquisito, tu está assustado hoje, cara? Está meio... Está com medo? Tem que ter medo, tem que entender o que diz a palavra de Deus. Então nós temos algumas crenças, repita comigo, nós temos algumas crenças. Então quando eu encontro essas crenças, ao notarmos qualquer debilidade, né, ou imperfeição, e essa
essas pessoas passam a se sentir o quê? Pessoas envergonhadas com eles próprios e com Deus, abandonando de imediato a luta por sentirem-se pessoas rejeitadas por aqueles que os chamou. Quantos homens de Deus, por algum deslize, por não entender o que é uma cobertura, o que é uma proteção espiritual, na verdade caem, e depois não conseguem se erguer mais, não conseguem se levantar novamente. Tudo isso acontece porque essas pessoas nunca se tocaram que eles eram fracos de verdade. E Deus só opera com o crente na fraqueza, meu irmão. É isso que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo, ele era uma pessoa, era um sanguíneo, era um homem que tinha experiência de batalhas. E na verdade, quando ele começou a ter um encontro com Cristo, ele começou a se tornar fraco externamente e forte internamente. É assim que Deus quer te ver. Deus, ele quer te encontrar nessa noite, meu irmão, com as tuas vestes totalmente rasgadas, sinal de humilhação, para que ele possa operar no teu interior. Quantos entendem isso? Diga amém, irmãos. Olha que interessante. Então, muitos pastores, líderes e membros de igreja desistem por se sentirem o quê? Órfãos, sem uma cobertura, não insistindo naquilo que Deus os chamou, e por não quererem compartilhar as suas deficiências. Toda quinta-feira, os pastores do ministério aqui da região norte, nós nos reunimos, nem toda quinta-feira eu vou, acho que é mais fácil eu vou, a gente se reúne para orar. Não é orar pela igreja, não é orar pela família, não é orar pela cidade, é orar pelas nossas vidas, para chorarmos, para nos abraçarmos, para nos quebrantarmos, para falarmos que somos o quê? Debilitados, para falarmos que somos o quê? Deficientes, para falarmos que nós estamos sujeitos ao pecado, que nós estamos sujeitos a sermos assediados, que nós estamos sujeitos a pegar dinheiro da igreja e usar de má fé, que nós estamos sujeitos, na verdade, a ser soberbo, que nós estamos sujeitos a ser, sabe, totalmente arrogante, prepotente. E nesse momento, durante essas orações, nós nos quebrantamos na presença de homens ali, abrindo o coração um para o outro, e nós choramos, e depois Deus se alegra com tudo isso. Isso é uma oração que eu não consigo participar sempre, mas toda quinta-feira nós estamos com esse mesmo propósito. Porque muitos de nós que já andávamos um dia conosco, eles caíram por algum motivo, porque na verdade não entenderam que eles têm que ser fracos. Fala para o teu irmão assim: mostra a tua fraqueza hoje, para que Deus te coloque em lugares diferentes. Amém? Você sabia que muitas vezes nós somos maus companheiros de guerra? Você sabia disso? Fala para o teu irmão assim: eu estranho. Sabia que você pode me abandonar no caminho? Misericórdia, eu sou crente. O verdadeiro soldado nunca abandona o seu companheiro. O verdadeiro soldado, ele está sempre apto para arrastar aquela pessoa. Um bom soldado nunca abandona seu companheiro ferido em uma batalha. Fala para o teu irmão: meu irmão, se eu estiver ruim, por favor, me ajude, não me afunde. Nessa igreja, eu espero que não aconteça muito, porque o pastor, ele é igual mulher traída, ele é sempre o último a saber. Espero que não aconteça isso nessa igreja. É interessante, irmãos, que quando uma pessoa por algum motivo não vem nos cultos, e quando ela aparece, fala assim: tá desviada, hein? É assim que você trata aquela pessoa? Você não consegue chegar para a pessoa e falar assim: me dá um abraço, vai.
como você fez falta na igreja. Mesmo que não faça falta, mas faz isso para ela, dá um ânimo, dá um up na pessoa aí, pô. Fala assim, poxa, você fez uma falta incrível. Tu não está mentindo não, deixa o teu coração operar um pouco. Fala assim, poxa, você fez uma falta. Você não estava vindo na igreja. Você não falou mal de ninguém nesse período que você ficou fora da igreja, irmão. Ficou com tanta paz a igreja nesse período, você fez falta, meu. É bom você vir, porque a gente começa a orar de novo. Vem, irmão, fica aqui comigo. Amém? Porque na verdade nós temos o vício, né? Isso não é hábito, o vício de, na verdade, eu esquecer das pessoas, sempre estar criticando. Qualquer tipo de fraqueza, nós já queremos o quê? Excluir essa pessoa do corpo. Isso não acontece aqui, amém? 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 Mentiroso. Qualquer deslize, eu sou o primeiro a querer pegar a caneta e eu falar, aleluia, vou riscar do hall de membros. Fala para o teu irmão assim, Deus não te constituiu juiz. Tempo de juízes passou, meu irmão. Nós somos servos, sujeitos à servidão. Estamos aqui para servir. Estamos aqui para obedecer. Estamos aqui para ser o sacrifício vivo. Então qualquer tipo de fraqueza nós queremos o quê? Excluir as pessoas. Não queremos mais cumprimentá-las. Tem ministério aí que se você tiver de bermuda, a pessoa não fala contigo, cara. Não sei que pecado tem andar de bermuda. Jesus andava de saia, cara. Então ele ia ser totalmente excluído do hall da igreja. Ah, porque está de bermuda, eu não falo contigo. Uma vez, eu não tenho cara de pastor, graças a Deus, né? Porque pastor é tudo certinho, eu não gosto de ser muito certo, não, eu gosto de ser assim. Cheguei, estava lá no meu escritório lá, aí chegou uma moça totalmente depressiva, veio pedir uma informação de um documento, eu peguei e estava explicando para ela. Minha irmã, vai numa igreja, ela, só falta falar que o senhor é pastor, né? Eu falei, eu sou pastor, ela, o senhor? Olha, diabo nojento. Tem que ter cara para ser pastor, meu irmão. Tem irmãos aqui que tem cara de pastor. Cadê o? Olha lá, o Alex lá tem cara de pastor, olha que bonito. Todo branquinho, cabelo penteadinho. Tem mais alguém aqui, quer ver? Deixa eu ver. O Rui aqui, ó, Rui, ó. Todo bonito ali, ó. Edu, ó. Os caras tudo. Quem mais aqui? O cara Gustavo aí, ó. O Cláudio ali, ó, o irmão aqui, ó. Tem que tirar a barba aqui, pastor não pode ter barba não, cara, tá em pecado. Você entendeu? Tem uns caras bonitos. Eu não consigo, pô. Eu já tentei, cara, eu já tentei ser normal. Mas Deus, a Bíblia diz assim, que Ele escolhe os loucos. Deus, Ele escolhe aqueles que ninguém acredita, meu irmão. E é dessa forma que Deus quer te usar, do jeito que você é. Sabe por que Deus já não te usou? Porque a tua casca está muito bonita, meu irmão. E Deus, na verdade, Ele não quer usar a tua casca. Deus quer usar o teu interior. Irmãos, quando eu descobri que chorar é gostoso, é que eu não consigo chorar à toa, irmão. Mas como é gostoso, eu não sabia que chorar era gostoso. Isso aí fluía de dentro de mim, eu não sabia, cara. Complicado. O que está fazendo aqui? Não está dando aula? Você entendeu, meu? Então essas coisas nós precisamos começar a entender como igreja. Então nós precisamos também entender que o Senhor ama os fracos e aperfeiçoa o seu poder nos fracos, nos anos fortes. Irmãos, presta bem atenção. Eu estava conversando, estou vendo o Irineu, é o Irineu que está ali, não é? De longe eu sou. Eu estava conversando com o filho do Irineu. O filho dele é missionário, faz parte de uma missão aí lá em Campinas, né? Eu estava conversando com ele. Deus, Ele vai fazer uma revolução nesse planeta. Eu vou repetir, tá? Deus vai fazer uma revolução nesse planeta. E sabe quem Ele vai usar? Aqueles que são fracos. Porque os fortes já tiveram a oportunidade deles. Grandes teólogos que, na verdade, amedrontavam a igreja com as suas teologias.
grandes teólogos que falavam em grego, hebraico, aramaico, mas na verdade passavam um jugo para as pessoas, e Jesus veio na sua simplicidade. Jesus, ele poderia ter chego com um cavalo branco, cheio de luz no corpo, galopando lá em Jerusalém, mas ele não fez nada disso. Ele veio na posição de fraco e se tornou um forte. Fala para o teu irmão assim: meu irmão, Deus quer te usar, cara. Você está atrapalhando Deus, pô. Você está atrapalhando Deus. Então nós precisamos ter total consciência que a nossa dependência é de Deus. Repita comigo: a minha dependência é de Deus. Hoje, irmãos, presta atenção, eu gosto de contar algumas coisas aqui porque eu sou testemunho vivo. Quem trabalha por conta própria aqui entende o que eu estou falando. E quando eu chego aqui assim na igreja, ó, é porque eu estou meio duro. Eu chego assim, estou com dinheiro, né? Quando eu chego assim, estou meia boca. E aí eu peguei, fui para essa oração hoje, eu fiz um voto. Não com ninguém, que meu negócio é eu e Deus, e Deus conhece meu coração. E o missionário Ney ligou para mim e falou: pô, sabe, pastor, está acontecendo isso. Eu falei: cara, deixa comigo que eu vou resolver. E aí eu peguei, resolvi do meu jeito lá, e eu fiz um voto com Deus. Quando cheguei no meu escritório, tem que falar baixo, irmãos. Quando cheguei no meu escritório, nem cheguei a chegar no escritório, eu estava próximo do escritório, a minha esposa liga para mim: ô Deco, ela me chama de Deco. Aí fala, meu amor. Ela falou: fulano teve aqui. Eu falei: ih, é pepiano. Falei: pode falar, vai, pode falar. Falou assim: ele te pagou. Eu, aleluia. Você entende o mistério? Meu irmão, no teu fraco Deus quer te usar. E quando você tem compromisso com aquilo que você assumiu, Deus, antes de terminar o dia, Ele te honra. Fala para o teu irmão: você está perdendo tempo. Pode mexer com ele, cutuca ele, dá na cotovelada, dá um soco no nariz, fala assim: você está perdendo tempo, meu irmão. Você perde tempo com tanta coisa, pô. Não precisa terminar a novela do Candinho, ele vai ser milionário, fica tranquilo, pô. O Dardeira vai continuar matando gente lá, o Olha Pra Mim, ou Toca Pra Mim, sei lá o nome, vai continuar a mesma coisa, fica tranquilo, pô. Meu irmão, paga o preço em nome de Jesus. Torna-se vaso fraco na presença de Deus, para que Deus, Ele te coloque em lugares altos, pô. Mas não, eu resolvo com a minha inteligência, com as minhas 3 faculdades, sou pastor, eu falo alguns idiomas. Meu irmão, tu é um fariseu, rapaz. Temos que nos quebrantar na presença de Deus. É o que nós cantamos aqui. Que Ele venha crescer e eu venha diminuir, pô. Que não venha ser feita a minha vontade, mas a vontade dEle. O apóstolo Paulo, ele se quebrantou, irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz: não ganhei o título de servo inútil ainda. Sabe o que é isso? Não ganhar o título de servo inútil. Você sabe o que é isso, meu irmão? O pastor Ernesto Onini, 102 anos de idade, ele faleceu ano passado. Um homem com uma inteligência incrível, sabe, foi presidente do Instituto Bíblico no Brasil. Ele que trouxe o avivamento para as igrejas batistas. Ele falava: eu não tenho título de servo inútil. Meu irmão, se o homem daquele subisse no púlpito para pregar, eu tinha até vergonha de pegar o microfone da mão dele. Uma celebridade, 102 anos de idade. Sabe o que é isso? 102 anos. Morreu porque a fila já tinha que andar, estava muito tempo parada. 102 anos, irmãos. Pastor Ernesto Quenini. Quantos entendem essas coisas? Diga amém. Então o apóstolo Paulo, ele fala o quê? Da sua fraqueza. Quando o seu espírito na carne, mas a voz do Senhor o tranquilizou. Quantos estão com espinho aqui na carne? Diga amém. Eu tenho, irmãos. Tenho no calcanhar, tenho na coluna, tenho um bocado de lugar. Mas não é desse espinho.
Olha aqui que diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fala para o teu irmão, é na fraqueza, meu irmão, que o poder de Deus se aperfeiçoa. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Talvez você leia isso aqui e fale assim: o cara é um demagogo, pô. Como é que o cara pode ficar alegre na fraqueza? Quando eu me torno fraco, o Senhor passa a operar, irmãos. Quando você entende essas coisas? E depois diz lá no final: para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha que interessante, nós precisamos saber que quanto maior a nossa fraqueza, maior é a nossa força. Irmãos, me perdoam o que eu vou falar, tá? Tem pessoas que eu não convido para vir nessa igreja. Tem cara que chega aqui para pregar, parece deputado federal, irmãos. É terno bonito. Eu tenho um amigo que ele anda com umas roupas tão estranhas. Sapato brilhoso, um sapato que parece aquelas tampas de caixão, cara. Aí tem uns que ainda usa o suspensório com cinto. Suspensório é porque naquela época não existia cinto. Aí o cara usa um cinto brilhoso, um suspensório brilhoso, uma mala que parece ter uma pistola 9mm dentro. Você tem essas coisas. Sabe quem Deus quer usar? Você. Você na simplicidade. Você na calmaria. Você ainda cometendo alguns erros por falta de conhecimento da palavra, e Deus fala assim: vem aqui que eu vou te lapidar, cara. É dessa forma, e não sei o que, e tá, pum. Você chega junto. Quando você tem essas coisas? Amém? Então, nós precisamos entender o quê? Que Deus quer Ele quer operar nas nossas fraquezas. Maior é a nossa força, e isso significa nossa dependência em Deus. Se eu perguntar se vocês são dependentes de Deus, todo mundo vai falar o quê? Tem um que nem fala, porque já nem acredita mais nada. Nós falamos que temos ou que somos dependentes de Deus, mas dependemos do gerente do banco, do teu supervisor na tua empresa, do teu coordenador. Fala para o teu irmão: você não está vivendo em crise, meu irmão. Você está em Cristo. Problema, desde quando eu me conheço por gente, quando o ministro da educação era o Jarbas Passarinho, que eu ouço falar em crise. Peguei o Geisel, o Emílio Carlos Médici, o Figueiredo, depois eu não lembro quem entrou, se foi o Tancredo, o Sarney, e sempre ouvi falar em crise. Fala aqui, tu quer o que é, meu irmão? O que Deus joga dinheiro na tua conta? É isso? Quantos querem? Diga amém. É moleza, preguiçoso. Cara de pau ainda por cima. Fala pro teu irmão: faça o teu papel que Deus faz o dele, cara. Pô, Deus já te deu saúde, te dá o pique. Quer mais o quê? Ah, pastor, eu quero um trampo de 60 mil. Quer moleza? Nosso pastor presidente, ele fala: quer ser o Newton? Espere 40 anos, pô. 40 anos que o ministério está fazendo. Aí tem pastor que já chega e já vai: eu sou o cara. Calma, meu irmão. Deus só vai te dar o muito quando você souber tomar conta do pouco. Repita comigo: seja verdadeiro. Amém? Em cima disso tudo, um grande exemplo de fraqueza
foi um homem que foi chamado na Bíblia como quem? Amigo de Deus. Quem foi amigo de Deus na Bíblia? Os espirituais vão falar, eu. Fala para o teu irmão assim, Abraão. A Bíblia diz assim, em Tiago 2,23. Dá para colocar aí, meu irmão? Tiago 2,23. 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 Uma salva de palmas para o Luciano. Tiago 2,23 diz assim, meu irmão. Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Fala para o teu irmão, ei, meu irmão, se você viver uma vida de justiça, você pode ser chamado amigo de Deus. E esse homem que foi chamado amigo de Deus, presta atenção que legal aqui, ele foi chamado amigo de Deus, como diz a palavra. Então Abraão, dominado pelo medo, olha que interessante, dominado pelo medo, entrega a Sara nas mãos de Faraó, dizendo que ela era o quê? A sua irmã. Está lá em Gênesis 12:10, não precisa abrir. Talvez achamos, né, e nós, sabe, chegamos a questionar, será que Deus encobriu aquela mentira? Tirou a sua mulher das mãos de Faraó, como diz a palavra. Faraó chega lá e fala assim, ei, meu irmão, essa mulher não é tua irmã, cara. Essa mulher é tua esposa, meu. Tu quer acabar comigo, cara? E aí nós começamos a questionar, por que Deus fez isso? Fala, pastor, porque ele era amigo, agora é fácil, né? Porque ele era amigo, pô. Fala assim, não. Deus fez isso, sabe por quê? Quando você é fraco, Ele opera. Abraão foi fraco, irmãos. Ele estava na dependência. Você pensa que ele ficou comendo uva lá, enquanto a mulher dele estava lá com o Faraó? Não, eu tenho certeza, irmãos, que ele dobrava o joelho e falava assim, Senhor, Tu sabe por que eu entreguei minha esposa lá? Porque não ia concluir aquele projeto que o Senhor me escalou para fazer. Senhor, eu não ia conseguir nada, Pai. A minha mulher está lá, está nas mãos daquele homem. Se eu falasse o contrário para ele, ele me mataria, porque ele queria ficar com ela, então eu preferi entregá-la. E aí na fraqueza dele, Deus opera. Fala para o teu irmão, Deus quer, sabe, Ele quer te usar nessa noite, você confessando as tuas fraquezas, irmãos. Eu aprendi a confessar as minhas fraquezas. Eu louvo a Deus pela vida da Dilce ali, que está ali conversando, não está prestando atenção, né? Amo a vida da Dilce, cara. A Dilce uma vez foi usada tremendamente por Deus para falar comigo. Talvez ela não lembre, mas eu vou fazer a cabeça dela lembrar agora. Ela falou, pastor, o senhor não cai com dinheiro, o senhor não cai com mulher, mas a soberba o derruba. Irmãos, eu como servo de Deus, eu como homem de Deus, eu peguei aquilo da minha ovelha e peguei como bênção para a minha vida. Para muitos pastores eu te repreendo em nome de Deus. Não, negativo, irmãos. Eu tenho que respeitar as pessoas que têm intimidade com Deus. Quando você entende isso? E aí eu comecei a vigiar na minha soberba. Falei assim, não, peraí. Irmãos, você pensa que eu não gostava de ir nas igrejas, fazer fila para que eu, impusesse as mãos? Quantas pessoas não gostavam que eu viesse com revelações? Quem que não gosta de ouvir uma revelação? Até eu, pô. E eu falei, eu preciso diminuir, Senhor, para que o Senhor cresça cada dia mais na minha vida. Você entendeu, irmão? E nem por isso eu não deixo de vigiar com mulher, eu não deixo de vigiar com dinheiro. Eu não mexo em dinheiro aqui na igreja. Eu não mexo, pastor não tem que mexer em dinheiro. Pastor não tem que estar preocupado se entrou, não entrou, se saiu, não saiu, quem dizima, quem não dizima. Pastor não tem que estar preocupado com essas coisas. Pastor tem que estar preocupado com a vida da igreja espiritual, irmãos.
Quantos tem essas coisas? Amém? Vamos lá. Abraão, dominado ali pelo medo, ele entrega a sua esposa. Ele, sendo Deus, viu a fraqueza do seu amigo. Saiba que Deus sempre vai interferir dessa maneira em favor de um filho fraco e totalmente dependente dele. Quando Deus te vê na tua fraqueza, eu já tive essas experiências comigo, irmãos. Ah, Senhor, não aguento mais. Não consigo mais orar. Não consigo mais chorar. Irmãos, eu tive uma experiência deselegante há uns 15 anos atrás. Eu estava muito íntimo de Deus, mas a soberba estava falando muito alto, a arrogância falando muito alto. Irmãos, cansei de passar no corredor da igreja e pessoas caírem. E eu falava, eu sou o cara. E aí Deus parou de falar comigo. Eu fiquei chorando quase um mês praticamente. Eu não queria mais ir para a igreja. Não tinha abandonado Deus, mas não queria ir para a igreja. E eu lembro que teve um culto na casa de um irmão, hoje é uma igreja. E eu fui lá e lugar bombando. E aquele pastor ali falando com todo mundo, sendo usado por Deus. Eu falei, esse cara tem que falar comigo. Eu preciso de uma resposta de Deus. E ele apontava o dedo lá para trás, eu estava lá atrás, eu esticava a cabeça, é comigo agora. E nada, irmão. Nada. E ele falava com o outro, falou com a minha esposa, falou até com a mosca que passou voando, ele falou. Mas não, esse cara vai orar pela minha vida. E aí eu comecei a diminuir, porque eu estava pedindo ajuda para um homem. Fala para o teu irmão, pedindo ajuda para um homem. Eu queria ouvir aquele homem falar comigo. E eu falei, vai terminar o culto. E geralmente na igreja nunca acontece isso. Quando termina o culto, as pessoas nunca vêm perto do pastor. Eu falei, eu vou voar no pescoço dele, ele vai ter que falar comigo. E acabou o culto, eu fui o primeiro a chegar lá. Irmãos, aquele cara orou praticamente por todo mundo novamente. E não orava por mim, eu do lado dele. Acho que ele pensou que eu fosse um anjo. Não, eu do lado, e ficava assim. Aí ele virava e eu... Só faltava falar, ora por mim. De repente, tinha uma irmã, nem nunca mais vi essa irmã, chamada Irmã Solange, lá do Paraná. Essa irmã Solange olha para mim, Pastor Mesquita, o homem que cura as almas. Eu? Senhor. Aquela fila saiu daquele pastor, foi para a minha direção, irmãos. E aí eu que tinha que orar pelas pessoas. E ali Deus falou assim comigo, eu oro por você. Só que eu queria te ver lá embaixo primeiro. Quantos entendem essas coisas? Fala para o teu irmão, ô esquisito, abaixa tua bola. Abaixa tua bola, meu. Abaixa tua bola. Ah, eu conheço. Não conhece nada, irmão. Não conheço nada. Eu quero estar todo dia aprendendo. Se você tiver alguma coisa para me ensinar, me ensina, por favor. Eu quero aprender. Quero aprender, irmãos. Quero aprender Bíblia, quero ler, quero estudar. Todo dia eu estou aprendendo. Gosto de conversar com as pessoas com mais idade que eu, porque tem mais experiência. Gosto de conversar com os jovens que falam besteira. Eu entendo o que as besteiras estão sendo faladas no comércio hoje. Eu gosto, irmãos, porque eu tenho que estar sempre aprendendo. Quase entende isso? Diga amém. Você vai aprender mais ainda que agora. Então nós precisamos saber que somos o quê? Vasos de barro. Com tudo isso que eu falei. Fala para o teu irmão, pô, tudo isso para falar que eu sou vaso de barro? Fala, tu é vaso de barro. Quantos querem ser vaso de barro? Diga amém. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 ao 8. Nem vou pedir mais para o Luciano que ele vai demorar. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não
perdemos o quê? A esperança. E aí você faz uma reflexão: por que vaso de barro? Fala para o teu irmão, por que vaso de barro? Se você tem um tesouro, se você tem algo muito precioso, você coloca no vaso de barro? Se você vai dar um presente para alguém, você escolhe. O único cara que faz isso é meu irmão. Ele vai dar presente para as pessoas no Natal, ele embrulha em jornal. Pai do ódio. É o único cara. Mas todo mundo, quando vai dar algum presente para alguma pessoa, procura o quê? O melhor papel, a melhor caixa. Por que você faz isso? Você faz e não sabe por que você faz? Fala assim: porque eu quero valorizar o que está dentro. Você pode comprar um negócio no R$1,99, mas o teu papel tem que custar R$10. Já ganhei presente assim, cara. Malandro deixou a etiqueta, ela vai dar a etiqueta aí, cara. Acontece, irmãos, a gente brinca, mas é sério. Então você quer viver de aparência. Por isso que a Bíblia fala sobre o vaso de barro. Nós queremos aparência. Se eu chegar do meu jeito aqui de tênis, camiseta, hoje eu até aqui estou bonitinho, né? Chegar de camiseta, hoje eu estava aqui vestido de jogador, né? E chega um cara todo internado, como diz meu irmão. Quem é o pastor da igreja? O internado. Porque nós gostamos o quê? Da casca. Quantos entendem isso? Quantos entendem isso? Nós gostamos do exterior. Nós não fazemos questão do interior. E geralmente as cascas, os papéis, por mais caro que eles sejam, eles são descartados, são jogados fora. Quantos entendem isso? Diga amém. Só para concluir essa passagem, livro de Juízes, capítulo 7, no versículo 2, diz assim. Quer colocar para mim ou não? Juízes 7, 2. Disse o Senhor a Gideão: o povo que está contigo é demais para eu entregar os midianitas em suas mãos. Não seja caso que Israel se glorie contra mim, dizendo: foi a minha própria mão que me livrou. Quantos entenderam esse versículo? Diga amém. Quantas vezes nós nos falamos: poxa, que viu que eu tenho um amigo, ele é pastor também, ele passa a ser cômico, cara. Ele prega, a primeira coisa que ele fala: o culto foi uma bênção, não foi? Eu dou risada, né? Vamos dar um soco, né? O culto foi uma bênção, né? Tu viu quantas pessoas? Oh, aleluia. Acho que eu vou começar a dar esse versículo para ele. E aí ele não se contenta, ele vai no Otto. E aí, Otto, gostou, hein? Palavra, hein? Palavra boa. A gente dá risada mesmo, mas o negócio é sério, cara. É assim. Se o pastor Mesquita não pregar, o culto não tem. Eu tenho certeza que tem muitos melhores ministros da palavra do que eu aqui embaixo. Eu tenho certeza disso. É que hoje sou eu, amanhã Deus me tira e coloca um de vocês. Mas é assim que funciona. Às vezes eu começo a discutir, teologia com algumas pessoas, eu falo assim: esse cara é muito bom, O que esse cara está fazendo aí? Por que não está pregando? Fala para o teu irmão: não adianta conhecimento se não tiver azeite, meu irmão. Não adianta, cara. Não adianta. Pode ter conhecimento, não teve azeite, não adianta nada. Então é muito estranho nós entendermos, né, tesouros guardados em vasos de barro. Geralmente, quando temos algo de valor, nós guardamos em caixas preciosas, valiosas. Queremos que as pessoas vejam o valor do presente através do exterior.
Com Deus é o oposto. Ele quer o nosso interior. Se não me falha a memória, Michael Jackson, o caixão dele era folheado a ouro, não é isso? Se não me falha a memória. Irmão, eu leio também, tá? Fica com medo não, pastor, Michael Jackson, né? Não gostava das músicas dele não. Mas o caixão dele foi laqueado, né? Por quê? Porque aquele cara tinha valor para a mídia. Então tinha que ser um caixão. Ele pediu: ô pessoal, eu estou morrendo, eu quero um caixão de ouro para mim. Ele fez isso? Não. A família, a imprensa, os amigos, os assessores falaram: não, vamos colocá-lo num caixão de ouro. Vamos colocar num caixão porque é o Michael Jackson. Imagina Cristo como seria então, irmãos. Então nós temos o vício de sempre olhar o exterior. Muitas vezes nós passamos em grandes casas, mansões, que você fala assim: que casa bonita. É uma casa, mas não é um lar. Um lar tem felicidade. Um lar não tem contenda. Um lar não tem discórdia. Um lar, ele tem Cristo. Muitas vezes você vê uma família de pastor totalmente ali perfeita na igreja, sem defeito, sem problema nenhum, e você fala: pô, que família abençoada, que família de pessoas bacana. E você vai conhecer uma família totalmente destruída. O Lucas foi meu vizinho. Você pergunta: eu morei quantos anos do teu lado? Uns 3 anos? É só perguntar para ele quem era eu, minha esposa e os meus filhos. Pode perguntar para ele, eu dou essa liberdade. Quem é você, meu irmão? Nos pintamos de crente, nos vestimos até como crente, mas o nosso coração é de ímpio. Temos comportamentos totalmente fora do que diz a palavra de Deus. É por isso que Deus deixou escrito aqui, permitiu que estivesse escrito, falando sobre vaso de barro. Deus não trabalha com o nosso exterior, Ele trabalha assim com o meu interior. E aí eu nunca tinha visto na minha vida, só ouvia falar, já tinha estudado. Mas eu tive o tempo, ganhei o tempo, não perdi o tempo de ver uma nascente de água. Eu já vi uma nascente de água, eu nunca tinha visto vir no sítio de um amigo, no topo da serra. E eu comecei a questionar ali. Falei: Senhor, como é que é isso aqui, né, meu? E você fica olhando e o negócio bem... Não sei quem já viu nascente aqui, tá? Negócio bem fraquinho. E aí hoje eu fui estudar um pouco como surgia a nascente. Por quanto sabe aqui como surge a nascente? Alguém sabe? Sabe? O Lucas estudou, se me falha a memória, né? Isso aí. Irmãos, eu não sabia. A chuva, não é isso aí, Lucas? Pode me corrigir se eu estiver errado. Pelo menos onde eu li estava assim. A chuva vai chovendo, vai chovendo, vai chovendo, vai chovendo. Geralmente a nascente vem da onde? Do alto. E a chuva, ela se condensa em determinada área. É dali que nasce a nascente. Eu não sabia, irmãos. Dali que nasce a nascente. E aquela nascente, ela é pequena. Fala para o teu irmão, ela é pequena, mas ela é doida para sair daquele interior para se tornar um rio. Assim a minha vida é a tua vida, irmãos. Às vezes nós estamos tão pequenos por dentro e Deus quer te usar de uma forma sobrenatural. A nascente é dessa forma. Eu fiz um curso uma vez para pastores, aonde nasce o rio Tietê. Meu irmão, se você vê, você dá risada. Fala, isso aí? Os grandes rios, os maiores rios, começaram com as pequenas nascentes. Existe grande nascente? Você pode me corrigir, Lucas. Eu não sei se existe. Todas elas são pequenas, é isso? Todas elas são pequenas.
entendeu o que eu quis dizer? Fala para a pessoa que está ao teu lado, fala assim: na tua pequenez, Deus quer te levar longe. Na tua pequenez, Deus quer te levar longe. Na tua pequenez, Deus quer te usar. Irmãos, se Deus não operasse dessa forma, nós jamais saberíamos como nasce um rio. Talvez ninguém acredite que um dia você vai estar pregando a palavra ou nesse púlpito ou em qualquer outro púlpito. Talvez ninguém acredite que você pode erguer as tuas mãos e você curar pessoas. Talvez ninguém acredite que você pode ser usado com revelação. Talvez ninguém acredite que Deus possa abrir os teus olhos espirituais e você começar a ter visões. Talvez ninguém acredite que os teus ouvidos espirituais possam ser abertos e você começar a ouvir as coisas. Talvez ninguém acredite que você tenha discernimento ou venha ter um dia. Mas esse Deus que te colocou num vaso de barro foi para que você vigiasse e não quebrasse com facilidade. Esse Deus que te levou para o interior de um vaso, porque você é muito mais valioso que o ouro, irmãos. E o Senhor te coloca em vaso de barro. Para quê? Para não estar fazendo a minha vontade, mas é a vontade dEle. E aí quando eu começo a refletir, a entender essas coisas, e depois eu vi que na verdade, depois daquele pequeno volume de água se tornar um lençol freático, se tornando aquele pequeno volume num grande volume de água, metragens cúbicas que são incalculáveis. Quando eu estive na Argentina, eu conheci um rio. O rio tem 294 quilômetros de extensão. Vai quase daqui a Paraty. Não sei se a Cecília até ela pode confirmar para mim. Tá aí, não é isso aí, irmã? É isso? É 294 mesmo? Aquele rio que tem ali bem atrás dali da Casa Rosário. O rio começa, sabe aonde, irmãos? Não começa na Argentina, graças a Deus, tá? Começa no Brasil. Começa no Paraná. E dizem que no Paraná ele é pequenininho. E a história que eles contam lá na Argentina, nós estamos com uma argentina ali, tem a Cecília aqui, não sei onde ela está, né? Irmãos, conta que na verdade os antigos achavam que aquilo era o mar, então eles tinham medo de prosseguir viagem. 294 quilômetros, se não me falha a memória, dá daqui a Paraty. Sabe como começou isso? Sabe de que forma começou esse rio? Pequenininho. Deus quer te fazer grande nessa noite. Você pode ficar em pé? Talvez você chegou aqui nessa noite achando que você não é nada, achando que você não tem nenhum tipo de credibilidade. E eu falo para você com todas as letras, com todo o fôlego que Deus me deu, você vai mover nações. Quantos creem nisso, irmãos? Você vai impactar nações. Você vai mexer com nações. Irmão, olha aqui para mim. Eu estou dizendo que você vai mexer com nações. Você vai impactar a vida de pessoas. Você vai contaminar a vida de pessoas. Irmãos, eu trabalhei numa multinacional. E como diz o outro, para sair do país, era uma novela. Depois que me converti, já saí já 2 vezes do país com uma facilidade assim incrível.
Sabe por quê? A palavra de Deus diz que Ele nos formou para pregarmos o Evangelho a toda criatura, a todos os povos, nações e raças, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Foi por isso que Deus te chamou. Meu irmão, sai da tua zona de conforto. O rio, por menor que seja o volume daquela nascente, quando ele vai encontrando caminho, ele vai devastando, irmãos. É isso que Deus quer fazer com, sabe, na tua vida nessa noite. Ele quer que você seja um desbravador. Ele quer que você não meça nada, não veja fronteira. Você, meu irmão, o crente, ele não tem fronteira, irmãos. O verdadeiro servo de Deus não tem fronteira. Qualquer lugar do mundo, até não existe mais a janela 1040. Mas em qualquer lugar do mundo que você vai, você prega o Evangelho, alguém entende. Todo mundo já ouviu falar em Deus, todo mundo já ouviu falar em Jesus, então é fácil pregar. As pessoas acham que é difícil pregar para muçulmano. Não é. Eles conhecem Deus. No Alcorão tem uma boa parte da Bíblia. Eles conhecem Deus. Eu tenho alguns clientes que são muçulmanos. Quantas vezes eu chego lá, eu sou obrigado a demorar mais um pouco, porque ele fala: pô, Mesquita, deixa eu rezar, cara. E eu falo: você reza que depois eu vou orar pela tua vida. E ele fala assim: eu gosto quando você vem aqui, porque você traz paz. Eu gosto quando você vem aqui, porque eu vendo mais. Ei, meu irmão, eu venho repetindo isso em vários cultos, eu não sei porquê, e hoje eu entendi porquê. Quando a Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de água viva. Você se conhece bem? Você entende que você é fraco, para que Deus venha te fazer forte? Você entende que não vive mais você em você, mas Cristo vive em você? As coisas velhas se passam e tudo se fez novo. Você entende que você e eu, nós somos dependentes de Deus totalmente em todas as nossas áreas? Você entende isso? E eu te faço uma pergunta: há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Porque você se acha uma pessoa forte. Eu não choro, eu não me quebranto, eu não tenho erro. Há quanto tempo? Há quanto tempo que eu não consigo abraçar o meu irmão de verdade, um abraço de verdade mesmo, e falar: poxa, eu te amo de verdade, independente de sexo, irmãos. Amor ágape, que diz a palavra de Deus, o amor incondicional. Mas não, eu sou pedra preciosa, eu estou em um vaso de bronze, eu não quebro, eu não tenho defeito. Irmãos, Deus nos deu um exemplo hoje. Nós chegamos aqui, deu um pane ali, ouro disjuntor. Nós somos assim. Se uma peça depende do homem, ela acontece essas coisas, imagine eu que dependo de mim mesmo. Somos dependentes de nós mesmos. Deus quer operar na tua fraqueza nessa noite. Você curou a tua cabeça em nome de Jesus. Oh, Maia te que sere baba eu tô sere baba Maia tô buxere baba.
No teu lugar mesmo. Se você nunca entregou tua vida a Cristo, e se com essa palavra